Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sou José Domingos, do canal A Nova Reforma Protestante, fazendo aqui o nosso terceiro vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a sola escritura, né? Eu vou chamar de sola escritura, para não ficar com esse negócio de escritura, que é muito chato ficar falando isso na dicção, né? Bom, mas antes disso eu quero fazer um adendo aí, né? O nosso canal ele fala de teologia, né? Até porque o canal da Nova Reforma Protestante não tem como falar de teologia. Mas eu poderia dizer que a teologia, ela é, aqui no nosso canal, ela é como uma coisa secundária, né? Ela é primária porque é ela que chama atenção, é ela que faz os conteúdos, é ela que chama atenção. Mas o que nós queremos mesmo de vocês, dos nossos ouvintes, né? Aqui dos nossos inscritos, é desenvolver, né, essa mentalidade, né, essa renovação da mente, como a gente fala na nossa Nova Reforma Protestante. Que é a mesma coisa que os outros espiritualistas aí de outras correntes chamam de expansão da consciência, né? Quando a gente fala de expansão da consciência, isso causa até um preconceito dentro da cristandade, né? A expansão da consciência é um termo hindu, um termo oriental, um termo espiritualista, mas a expansão da consciência é a mesma renovação da mente que a Bíblia que está lá na Bíblia. Então, quando você tem essa expansão da consciência, que você tem essa expansão da mente, né? Você vai adquirindo novos conhecimentos, você vai até interpretando a Bíblia de maneira ali mais diferente do que interpretaram outrora no passado, né? Como eu gosto de falar, a Bíblia ela não muda, mas as interpretações mudam conforme a gente vai adquirindo novos conhecimentos. Então nós temos a sola escritura, né, como um dos pilares da Reforma Protestante, né? Porque na época que surgiu a Reforma Protestante, você já sabe, né, a Igreja Católica ela estava ali dizendo, né, que a sua tradição, né, que os seus decretos papais tinham a mesma autoridade da Bíblia, né? E isso aí levou às indulgências, né? Você já sabe, a venda de indulgências e muitos erros característicos da Igreja Católica naquela época, né? E isso também foi um dos pilares da Reforma Protestante de Lutero. E ali com a sola escritura foi uma coisa boa, tenho que dizer que foi uma coisa boa, né? Porque acabou com esses dogmas da Igreja Católica, né? Em certo sentido acabou para os protestantes e deu acesso, né, à livre interpretação da Bíblia, né? Então vocês não podem me criticar quando eu digo que as interpretações mudam, né? Porque até está na própria Reforma Protestante tradicional. Então a sola escritura foi coisa boa, né? Ela deu um freio aí nessas vamos dizer, aberrações católicas, né? E equiparar outros ensinamentos com a Bíblia, mas ela gerou um efeito colateral. Que efeito colateral foi esse? A partir do momento que o tempo passou, né? As pessoas foram se fechando na Bíblia e foram excluindo os outros tipos de revelação que nós temos. Se você pegar a teologia sistemática, dentro da própria teologia sistemática, né, existem várias revelações, né, em duas categorias principais, né, que é a revelação geral e a revelação especial, né? E a Bíblia está dentro da revelação especial, apesar dela ser uma base de toda a revelação, porque é a Bíblia que indica, né, os outros tipos de revelações. O que seria a revelação geral, né? Principalmente a revelação de Deus, né, na natureza e na consciência humana, né? Na natureza, as obras de Deus na natureza e na consciência humana, a questão do ser humano sempre entender o certo e o errado, ter ética na sua mente, né, já implantada. Isso vem de Deus, né? Saber o que é certo, o que é bom e o que é mal, isso é uma revelação que a gente consegue entender, né, a existência de Deus, apesar dos ateus contestarem. Isso é outra coisa, né? Então a Bíblia não está dentro da revelação geral, está dentro da revelação especial, porque já foi para um povo escolhido, né, e depois para toda a humanidade. Então a Bíblia faz parte da revelação especial, a palavra de Deus, a Escritura. Assim como o próprio Jesus, né, que é a palavra de Deus, o verbo vivo, né, o verbo encarnado. E a Bíblia aponta tanto para Jesus na revelação especial, como para a revelação geral, como eu já falei. Então a Bíblia é toda a base, mas com o passar do tempo, né, as igrejas foram se fechando em torno da Bíblia, né, e foram descartando os outros tipos de revelações, até mesmo a revelação de Deus através da história e da evolução do conhecimento, como eu já falei aqui no começo, né. E foi se fechando cada vez mais na Bíblia, e os teólogos, os pastores, os irmãos começaram a descartar, né, a própria ciência, né, a própria filosofia, né, que é o Espírito Santo que está ali controlando a história, né,
controlando e desenvolvendo a história, e os próprios conhecimentos humanos, né, são dons do Espírito, mas como a Sagrada Escritura fechou na Bíblia, sacralizou a Bíblia, é hoje que nós temos aí essa dificuldade, né? E é por isso que a gente tem trazido essa nova reforma protestante, né? A gente já falou que uma visão de pregar só a salvação, né? O porvir, o futuro, tira o cristão do presente, né? Tira o cristão do reino de Deus já implantado, do já é. Isso causa dificuldades no desenvolvimento pessoal, né? Da renovação da mente, no desenvolvimento pessoal, né? Como eu já até eu falei nos vídeos anteriores, vocês acessam o vídeo anterior. E a sola escritura também causou preconceito da religião contra a ciência, contra a filosofia, contra a psicologia, porque não quis mais saber de outros conhecimentos. Ou quando ela vê outros conhecimentos, começa a ter preconceito, dizer que é coisa do diabo, que é coisa da nova era, né? Que é misticismo, né? Mas são conhecimentos, como eu falei, de Deus através da história, de Deus controlando a história e a própria evolução do conhecimento. Então, eu quero dizer aqui que a Bíblia é sim a palavra de Deus, como eu falei, ela evoca, ela aponta para as outras revelações, até mesmo para a revelação do próprio Jesus, do Verbo encarnado, né, da palavra de Deus encarnado, assim como Jesus também aponta para a Bíblia. Então a Bíblia ela é a base de tudo, né? Mas existem as outras revelações, né? Como eu falei em outros vídeos, Jesus falou que tinha muitas coisas a nos falar, mas nós não estávamos ainda preparados, né? Então a Bíblia é muito importante, né? A Bíblia ela é um livro de princípios, ela é um livro de princípios. Ela também é um livro de modelagem, né? O que a PNL chama de modelagem, porque ali vai ter vários personagens, né? Que a gente vai modelar a sua vida, para a gente seguir o que eles fizeram de certo, e isso vai economizar tempo na nossa vida, porque se a gente não tivesse esses exemplos bíblicos, né, de Abraão, Moisés, etc., a gente ia passar muito tempo na nossa vida errando, batendo a cabeça, e a Bíblia tem tudo isso. Além de ser um livro profético, de ser a palavra de Deus, né, mas a Bíblia não é um livro de método. Muitas vezes a Bíblia não tem um método, ela tem um princípio, ela indica o princípio, né, e o método vem através dessas outras revelações, desses outros conhecimentos. Por exemplo, né, a Bíblia fala para a gente ter fé, né? Que o cristão vive de fé em fé, para a gente que a fé agrada a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá da fé. Jesus fala da fé, mas a Bíblia não diz como a gente pode desenvolver ou aumentar a nossa fé. Eu gosto sempre de falar do livro do Napoleão Hill, né? O Napoleão Hill, um escritor aí de prosperidade do início aí do século XX, que ele fala lá como é que a gente pode desenvolver a nossa fé. Então a gente pode estar desenvolvendo a nossa fé através de reprogramações mentais, né, de afirmações positivas, que ela vai acabar com as crenças limitantes. Já falei de crenças limitantes em outros vídeos, né? Aquelas crenças que você acha que não pode, que não tem mais idade, você vai reprogramar com afirmações positivas para reprogramar o seu subconsciente. Você também vai usar a visualização, né? Você vai visualizar uma coisa como se já tivesse acontecido, né? E também você vai usar o agradecimento, agradecer também como se já tivesse acontecido. Então tudo isso é princípios para você desenvolver sua fé, para aumentar a sua fé, até mesmo na oração, quando você agradece, quando você visualiza, né? Quando você toma posse. A palavra bíblica, a palavra da igreja é tomar posse. Quer ver outra coisa que está na Bíblia como princípio, mas não está como método, né? Jesus fala para a gente observar as saídas do nosso coração, né? O que é que sai. Mas a gente não tem um método de fazer isso. E aqui eu vou usar o método do Mindfulness, né? Como eu falei, a gente fala Mindfulness, já gera aí um preconceito dentro da cristandade. Eu mesmo, quando não conhecia nada disso, eu tinha um preconceito quando o Mindfulness, eu vi uma reportagem uma vez aí no site, né, que as escolas estavam utilizando o Mindfulness e isso era pecado, era religião oriental, mas não, Mindfulness, o nome já está dizendo, atenção plena, ou seja, você vai usar a respiração e você vai ter atenção do que está surgindo no seu pensamento, né? E isso serve como uma espécie aí de meditação, melhora a sua autoestima, a questão do estresse, e você vai conhecer a si mesmo quais são essas crenças limitantes que está saindo aí do seu íntimo, né? Então foi o que Jesus falou, guardar as saídas do coração. Então a Bíblia é um livro muito importante, mas muitas vezes ela não tem método. E a gente não pode se fechar nos outros conhecimentos que está vindo através do Espírito Santo, através do desenvolvimento da história e do próprio conhecimento, né? Que tudo isso é controlado por Deus. Então, a outra base da nossa nova reforma protestante, né, a gente já falou
sobre a questão do reino de Deus, do já é, né, que a teologia diz que tem dois momentos, né, o reino de Deus do porvir e o reino de Deus do já é. E quando a gente esquece o reino de Deus do já é, a gente deixa de se desenvolver psicologicamente, né, o desenvolvimento pessoal. A gente usa a teologia, né, para trazer o autodesenvolvimento, para trazer uma melhora, né? Porque eu não sou mais de estar debatendo, teologando sobre teologia, porque eu acho que isso é uma coisa arcaica, né? Essas confusões teológicas de 2000 anos, 500 anos, como a briga entre predestinação, né, e livre-arbítrio, sono da alma, não. Tudo isso, a física quântica acabou com tudo isso, a lei da relatividade, porque a gente não pode dizer no sono da alma. O sujeito morre aqui, aí diz que a alma dele está dormindo, né? Certas correntes teológicas. Mas lá na eternidade, onde a alma dele está, ou o espírito, depois a gente vai falar disso, a diferença de alma e espírito, o tempo é outro, não existe tempo, né? Aqui demorou 10 anos que morreu, lá ninguém sabe como é. É outro tempo, é outra questão na eternidade, né? Então aqui está dormindo, mas lá ninguém sabe como é. Livre-arbítrio e predestinação também, né? Na Bíblia tem versículos favoráveis a um, versículos favoráveis a outro. Até porque isso aí eu gosto de dizer que se enquadra, né, essa querela de livre-arbítrio e predestinação. Se enquadra na questão de ela é como se fosse um paradoxo, né? A nossa realidade física e do universo é cheia de paradoxos, né? Então, Parmênides e os filósofos antigos, Heráclito, dizia que nada se movia. Heráclito dizia que tudo estava em movimento. Vinha outro fazer uma síntese, né? Demócrito fazia uma síntese. Então, tinha argumentos para um lado, argumentos para o outro e para outro. E dentro da lógica formal não pode haver, né? O terceiro excluído, né? Ou um está certo ou o outro não. Mas como a realidade é paradoxo, os dois estão certos e ao mesmo tempo os dois estão errados, porque um está certo e o outro está errado. Então, nessas discussões filosóficas, ela engloba isso, né? Tem argumentos por dois lados, né? Os dois estão certos e estão errados ao mesmo tempo, foge da lógica formal. E aí cria brigas, querelas por causa disso, porque a nossa própria realidade é cheia de paradoxos, né? Tudo sempre existiu ou não, ou tudo sempre teve movimento ou não. Tem corrente para um lado, tem corrente para o outro, com argumento certo para um lado e para o outro, e ninguém chega a uma conclusão, até porque, né, é um mistério aí, como eu falei, é outro campo, na eternidade é outra coisa, a gente não sabe. Eu vou ficando por aqui, já filosofei demais, já teologuei demais, né? Assim, só lembrando da teologia, né? Estava assistindo um debate, eu gosto de assistir só para mais é para sorrir mesmo, um debate desses teólogos aí, né? Aí tinha um que terminou lá, estava com mais de 1 hora de debate, eu vou passando o vídeo, né? Gosto de sorrir e ver como é que tá. E ele disse que já ia embora, que ele tinha que tomar os seus 32 remédios, né? É remédio para pressão alta, diabetes. Então, na verdade, como eu falei, o estresse, a ansiedade leva a pressão alta, leva a diabetes e vira um círculo vicioso, né? Diabetes, a pressão alta aumenta também a ansiedade e o estresse. Então, o que adianta saber toda a teologia do mundo e estar vivendo desse jeito, né? Brigado com a família, cheio de conta para pagar, fazendo mau negócio, dando mau exemplo. Não estou falando desse teólogo, o exemplo é só da questão da saúde dele, né? Toma 32 remédios porque tem pressão alta, depressão demais. Você pode estar eliminando tudo isso com o poder da mente aqui, ó. Só meditando, fazendo mindfulness, controlando a respiração, entendendo sobre a respiração e você, ó, deixa o estresse de lado, deixa a ansiedade de lado. Então nós temos esses ensinamentos, esse conhecimento para nos ensinar, criar métodos com os princípios bíblicos, juntar tudo. Essa é a nossa proposta da nossa reforma protestante, nova reforma protestante. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Estou com um bonézinho novo aqui, não quis pentear o cabelo, né? Dá um charmezinho, tem a cruz aqui, né? Que Deus e Jesus nos abençoe.